Fala pessoal, professora Janaína, dando continuidade ao nosso curso Estudando com a Autora. E hoje nós vamos dar continuidade aí ao tema Iluminismo, o qual paramos aí na aula passada. Então, só relembrando, pessoal, o que ocorreu naquele período, né? Nós falamos das 3 fases do período da vingança. Vingança privada, a qual a vítima era portadora do ius puniendi. Vingança divina, no qual o sacerdote agora é o portador do ius puniendi. E a vingança pública. Vingança pública que deu origem ao movimento iluminista. Pessoal, esse quadro aqui, que está ao fundo na nossa imagem do livro, é o quadro que representa aí as reuniões às escondidas do rei lá dos iluministas. Eles se organizavam para debater algumas ideias e pensavam em alguma forma de frear o poder da monarquia. Nós temos 4 figuras importantes nesse contexto para o nosso estudo de criminologia, que é o John Locke, o Montesquieu, o Voltaire e o Jean-Jacques Rousseau. Então, vamos lá. Começando pelo Jean-Jacques Rousseau. O que vocês precisam saber para a prova? Primeiro, que ele é o patrono do iluminismo, ok? O período iluminista ficou conhecido como Estado liberal ou também liberalismo político. Pode anotar aí. O rei da época era o rei Stuart, monarca hiper-absolutista. Então, a ideia era frear, né, os comandos desse rei, defendendo a monarquia constitucional, que o rei deveria ter apenas ser uma figura representativa e de que o poder deveria vir do povo, ou seja, através de um parlamento. Então, essa foi a ideia aí do nosso patrono John Locke, não esqueçam desse nome. Na sequência, nós temos o segundo patrono mais importante aí, mais um dos pensadores do período iluminista, que é o Barão de Montesquieu. Nome dele, Charles Louis de Secunda, com o título de Barão de Montesquieu. Bom, o que é importante gravar do Barão de Montesquieu é a obra dele, né? O Espírito das Leis. Foi Barão de Montesquieu, pessoal, que nos anos de filosofia das luzes desenvolveu o conceito de que o poder deve ser tripartido, ou seja, o poder não pode se concentrar na mão apenas de uma pessoa. Então, foi o Montesquieu que citou pela primeira vez a tripartição dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Essa tripartição estava na obra O Espírito das Leis e é a separação dos poderes que nós conhecemos e aplicamos até hoje. E por que a ideia de separação dos poderes? Porque o poder estava concentrado na mão do rei e não estava dando certo isso, como vocês podem ver aí nos nossos estudos passados. Então, a ideia aqui era tirar a concentração de poder das mãos do rei e tripartir em 3 principais poderes, ou seja, o executivo que administra, o judiciário que julga e o legislativo que cria leis. E um poder poderia fiscalizar o outro poder, que é o que nós chamamos nos dias atuais de sistema de freios e contrapesos, ok? Depois, em seguida, nós temos aí o Voltaire, que é o nosso terceiro pensador aí. E o Voltaire, vocês vão gravar como o defensor das liberdades. Anota aí, e tudo que está destacado em vermelho no livro é super importante, o defensor das liberdades. Ele falava também de liberdade religiosa e livre comércio, coisas que não existiam à época, já que o rei mandava também ou definia a religião ali do principado e o que os comerciantes deveriam vender. E para fechar aqui, nós temos o quarto pensador aí, que é o Jean-Jacques Rousseau. Foi Jean-Jacques Rousseau, pessoal, que trouxe a ideia de democracia, mas no período não se chamava democracia. Existia um outro nome para a democracia, que é o chamado contrato social, que deu nome à obra, ao livro aí, né, o livro de Jean-Jacques Rousseau, tá? E o que dizia o contrato social, pessoal? Dizia o seguinte, que entre a sociedade e o Estado deveria haver um contrato de que o poder deveria vir do povo. E o povo iria manifestar as suas opiniões ou suas vontades através de um parlamento, ok? E isso sim seria a democracia.
ok? Então, ele publicou a obra O Contrato Social. Ele foi o profeta aí do movimento do lema da Revolução, liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema da bandeira francesa, representada pelas 3 cores, o vermelho, o branco e o azul, ok? Olha só, as ideias iluministas percorreram toda a Europa, estourou 2 revoluções nesse período, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, por conta da ideia dos iluministas. Então, eles conseguiram aí a queda da monarquia. E agora, nós saímos de um período da vingança e entramos num período humanitário. Olha só. E totalmente influenciado pelas ideias iluministas, um filósofo totalmente inspirado aí, revolucionou o direito penal da época. Então, as ideias iluministas chegaram na Itália. E esse filósofo italiano, ele já partia de alguns princípios iluministas, como alguns aqui que eu citei para vocês. O magistrado não deve aplicar penas não previstas em lei. A crueldade é contrária à justiça. Nas prisões faltam piedade humana. Ou seja, esse filósofo iluminista, que ficou conhecido como apóstolo do direito, é alguém bem famoso aí pra gente, que é muito cobrado na prova de vocês. Está ele aqui para vocês, o Marquês de Beccaria. Então, foi o Cesare Bonezana que deu origem aos estudos do objeto crime. O nosso primeiro objeto da criminologia foi com os estudos de Cesare Bonezana Marquês de Beccaria, que iniciou o movimento filosófico humanitário que deu origem à chamada escola clássica. Pode anotar aí. Com a sua famosa obra dos delitos e das penas, ele modifica o Código Penal da época, pessoal. Então, como a nossa aula aqui é uma aula curtinha, para conhecermos o livro, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Beccaria e os seus expoentes no próximo encontro. Até mais!